Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. O Brasil é o país com o maior número de casos de transtorno de ansiedade. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que cerca de 10% dos brasileiros convivem com o transtorno, o que significa mais de 18 milhões de pessoas. Sentir ansiedade é natural e esperada. É importante até como uma resposta de proteção em situações de estresse. O problema é quando sintomas como coração acelerado, suor excessivo e nervosismo se tornam constantes e acaba atrapalhando o dia a dia da pessoa. Aí é importante investigar se a ansiedade não se transformou em um transtorno e, nesse caso, precisa de tratamentos específicos. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Andréa Chaves. Andréa, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui mais uma vez no Band Entrevista, viu? Obrigada a você, Renata, pelo convite, por abrir um espaço para a psicoeducação, que é uma das variáveis que a gente utiliza na psicologia comportamental, que é educar as pessoas sobre as suas emoções. E esse ainda é um tema tão polêmico, um tema que envolve tantos tabus, né? É verdade. E como é que a pessoa pode identificar se o que ela está sentindo ali é uma ansiedade ou realmente é um transtorno que precisa, de fato, de um tratamento? Quem pode identificar claramente se o comportamento de ansiedade é só um comportamento ou fecha um diagnóstico é um profissional de saúde, um psiquiatra ou um psicólogo. O que acontece é que na psicologia a gente não entende os sentimentos e os comportamentos como bons ou ruins. A gente vai falar de funcional e disfuncional. Então, é esperado que uma pessoa em véspera de prova, de casamento, de uma data importante, ou vai para uma entrevista, vai fazer uma atividade no dia a dia, ela tenha ansiedade. Porque a ansiedade, inclusive, faz ela andar, faz ela funcionar, né? Dá ansiedade vir aqui falar. Se preparar melhor até, né, para uma palestra, alguma coisa assim. E faz parte. Aí, quando esses sintomas, como sudorese, boca seca, taquicardia, pensamento acelerado, angústia, percepção alterada das circunstâncias, ideias fixas de baixa estima ou de estar sempre o tempo inteiro tendo que fazer algo para ser aceito. Isso quando começa a aumentar a intensidade, ou seja, sai de um sintoma, agrega outro e vai aumentando a intensidade e a temporalidade, às vezes que ele vai se repetindo, aí é importante buscar ajuda especializada, porque aí esses sintomas vão começar a ficar disfuncional. Então a pessoa não consegue dormir porque ela fica o tempo inteiro pensando num assunto, Para uma pessoa ansiosa, você fala assim, olha, amanhã a gente conversa. Acabou a noite dela, ela não dorme. Daqui a 2 semanas a gente conversa. Acabou a noite dela, entendeu? E você sabe que para a estatística, da OMS, o Brasil, dentro da América Latina, é o país com maior diagnóstico, mas Brasília é a capital da ansiedade. Então, é possível a gente saber o motivo disso? A saúde mental, ela é sempre multifatorial. A gente não chama de doença porque ela não tem uma etiologia clara e única. Ela é multifatorial. Então, é um transtorno. Se a gente for pensar na variável ambiental de Brasília, Brasília é um lugar que ela te coloca para ser ansioso. Então, a gente tem um trânsito muito arrochado. As pessoas aqui estão o tempo inteiro buscando o quê? Quem vem de um estado para Brasília está buscando o quê? Um concurso. Sim. Ou um concurso. Então, as pessoas vêm para cá para trabalhar. Então, a gente tem uma cultura muito performista, o que por si só já gera ansiedade. E aí, se a gente for pensar no fator social, Brasília não é um lugar que você facilmente faz amigos. Não é um lugar que você bate na porta da vizinha para pedir um copo de açúcar. Então, o fator social, ele é favorável para o isolamento. E o humano, ele foi feito para se relacionar, Nós somos o único ser na Terra que, imediatamente, ao nascermos, precisamos de um par, Um potro nasce e sai andando, um bezerro nasce e fica sozinho. Mas um humano, imediatamente, ao nascer, precisa de um outro humano. E aí, Brasília, socialmente falando, a gente tem aí algumas dificuldades dessas relações sociais. Se a gente for pensar nas questões emocionais, as pessoas aqui acabam largando a família e vindo para cá, ficam isolados, tem uma cobrança muito forte sobre essa questão de produzir, o que pode provocar sensações no organismo. E aí a gente vai para o eixo da espiritualidade, que são as crenças. Crença de merecimento, crença de pertencimento, expectativa de futuro, A gente diz que o como eu me vejo, como eu me relaciono com o outro e as minhas expectativas de futuro vão falar da minha saúde mental ou do meu adoecimento. Então, Brasília
ela tem um combo multifatorial que favorece, sim, a ansiedade. E tem um outro aspecto também, André, não sei se você vai concordar comigo, que muitas vezes esse foco de passar em concurso, e seja qual concurso, muitas vezes o que paga melhor, e não necessariamente com o afazer, com o trabalho que eu me identifico. Total. Né? E isso é muito importante, você trabalhar com o que você se identifica. E eu passar no concurso público para eu ganhar bem, não necessariamente a pessoa está escolhendo o trabalho que ela se identifica, né? E você tá ali cumprindo 8 horas por dia, ou sei lá quantas horas por dia, fazendo uma coisa que você não gosta, isso é muito ruim para a saúde mental, né? Isso é ruim, mas eu acho que tem uma linha do meio aí. Primeiro porque adulto não faz só o que gosta, né? Eu brinco que bem-vindo à vida de adulto, onde você faz o que você precisa, não o que você tem vontade. Então, ali no início, quando você é jovem, no início da sua carreira, você vai fazer muita coisa que você não gosta. A questão é a intensidade, a permanência nisso, né? Então, você precisa dar cor ao alimento que você vive. E aí, o que eu falo muito para as pessoas é da adaptação social. Então, talvez você não passou no concurso dos seus sonhos, mas é o concurso que você está, o como desfrutar daquilo, né? Porque eu desfrutar daquilo que eu tenho, descansar naquilo que eu não consigo mudar, me desenvolver naquilo que é responsabilidade minha, decifrar a minha estação que eu estou vivendo e fazer decisões claras é o que vai me permitir viver com mais qualidade. E aí, o que é que me rouba essa qualidade de vida? O desespero, a desesperança, o desamparo, a depressão e a dependência química. Então, a gente precisa contrabalancear se o que a gente está sentindo e vivendo está nos levando a ser funcional ou disfuncional. E, infelizmente, a questão do trabalho, ou felizmente, ela ocupa um lugar muito forte na nossa vida. A gente passa muito mais horas no trabalho do que na nossa casa, grande parte das pessoas. Então, de duas uma, ou você não desiste dos seus sonhos até com que ele aconteça, ou então você se adapta à realidade que você está vivendo. O problema das pessoas é que elas não estão ligadas no tempo presente, é um outro comportamento do ansioso. Ele não está ligado no desfrute, no aqui e agora, ele está ligado no amanhã, no que vai acontecer, e normalmente os pensamentos são sempre caóticos. Então, ele não está assim, nossa, eu estou super ansioso, porque no final do ano, cara, vai ser tão legal, eu vou fazer uma viagem. Não, ele está sempre no caos. E se não der certo, e se eu não tiver dinheiro, se eu não conseguir minhas férias, é sempre um pensamento caótico, catastrófico, né? Engraçado. Então, assim, a ansiedade, ela pode estar, ou geralmente estar ligada à depressão também? Não. São diagnósticos distintos. Agora, a gente pode ter um evento depressivo com comportamentos ansiosos e uma ansiedade com comportamentos depressivos, né? Uma ansiedade depressiva. Mas são diagnósticos distintos e que, inclusive, têm fatores de intervenção distintas também. Certo, maravilha. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o transtorno de ansiedade. A nossa entrevistada é a psicóloga Andréa Chaves. Andréa, nós falávamos anteriormente sobre a questão do transtorno de ansiedade e a depressão, né? Que muitas pessoas acham que estão ligados ou que são parecidos. Queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre eles. Então, a ansiedade, ela tem alguns sintomas e a depressão tem outras, inclusive sintomas biológicos, né, do corpo e sintomas nos comportamentos. Então, facilmente você pode ver um paciente depressivo funcional, trabalhando e conseguindo ali ter resultados, mas está num estágio emocional mais rebaixado e, às vezes, um paciente com ansiedade ele não consegue sair de casa. Então, dentro da saúde mental, a gente nunca vai ter um diagnóstico que é maior ou menor, são diagnósticos diferentes. Então, a gente tem na depressão alteração do humor, alteração de prazer nas coisas que antes davam prazer e agora não tem mais. A gente tem o isolamento social, né? Perda de autocuidado, muitas vezes desejo de morte, perda de visto da vida. E na ansiedade, não necessariamente você tem perda de prazer, pelo contrário, às vezes o paciente ansioso, ele quer buscar o prazer a qualquer custo e ele acaba se colocando em situações, inclusive, de risco. Aí tem essas questões orgânicas, taquicardia, sudorese, boca seca, angústia, pensamento acelerado, que é diferente na depressão, então são vias diferentes, né? Agora, o que a gente precisa entender? Que os transtornos psiquiátricos, eles têm causas que são biológicas, então não é depressivo e ansioso quem quer, é depressivo e ansioso quem pode. A gente tem questões biológicas aí. E tem questões ambientais que vão favorecer ou não. O
O que eu acho que acontece essa confusão também é porque esses são os diagnósticos mais comuns, né? Se a gente for para ir para o inventário de doenças mais comuns, a depressão e a ansiedade, elas são aí os diagnósticos mais comuns. E aí eu acho que as pessoas dão uma misturada aí. Com relação ao transtorno de ansiedade, quais são os fatores externos que podem contribuir para causar esse transtorno? Fatores externos, ambiente familiar, cobrança, né? Metas, ambiente de trabalho, culto ao corpo, comparação. Aí a gente pode pegar as redes sociais? Total, né? A rede social é tão prova de ser um estimulante à ansiedade que as pessoas às vezes ficam ali horas, né, vendo nada e ficam no comportamento de pegar o celular e abrir. Para quê? Para nada, né? Aí posta uma foto ansiosa para ver quanta curtida, os comentários, e aí daqui a pouco começa a ficar triste porque não teve a resposta que desejou. As redes sociais, a internet, né, como um todo, ela tem fatores muito positivos, né, que são incontestáveis. Sim. E a pandemia ela deu uma aceleração nesse mundo digital, mas ela também trouxe danos para a nossa sociedade bem representativos, inclusive com as crianças, né? A gente tinha um número muito menor de crianças diagnosticadas com ansiedade do que agora. Questões dos transtornos alimentares, né? Do ganho de peso. Então, a criança ela já come ali, não sabe nem o que está comendo, ela está comendo ali em frente a uma tela. Uhum. Então, são ramificações de danos e benefícios e aí a gente precisa conduzir isso de uma maneira mais coerente. E uma vez identificado, né, que a pessoa tem esse transtorno de ansiedade, como é que é esse tratamento? Então, a gente tem 3 níveis, né? Ansiedade leve, moderada e severa. E aí a gente vai avaliar qual que é o protocolo para cada paciente. Agora, o que tem de literatura hoje, protocolo padrão ouro? Medicação, terapia cognitivo-comportamental e atividade física ao ar livre. Ao ar livre. A atividade física ela vai influenciar muito aí no tratamento, por exemplo, de qualquer um dos transtornos de qualquer pessoa, mas na ansiedade ela é bem significativa enquanto padrão ouro de protocolo de atendimento mesmo. Uhum. E aí as pessoas muitas vezes elas vão num consultório, elas querem uma bolinha mágica, elas não querem escutar de faça atividade física todos os dias de manhã. Quero tomar um remédio e resolver minha vida. Né? Eu falo que a Xuxa mentiu, a vida não é doce feito mel e nem tudo que a gente quiser, se quiser, será. Mas rir ainda é um grande remédio para acabar com o tédio. É verdade. E olha só, muitas vezes, até como você estava falando aí, né, o transtorno ele está sendo identificado cada vez mais em pessoas de idades mais tenras, né, em crianças mesmo. E tem muitos pais, Andréia, e muitas pessoas, na verdade. A gente estava falando da questão do tabu, a gente está falando da questão do preconceito de doenças mentais que ainda existe muito. Acho que a pandemia ela ajudou muito a desmistificar, a tirar barreiras que existiu, mas ainda existe. E muitas pessoas ainda têm preconceitos e quando se fala ainda de medicamento, eu acho que o preconceito ainda é maior. E sobretudo com relação a crianças, né? Mas os medicamentos são indicados muitas vezes para crianças também? Então, essa é uma avaliação que só o médico pode fazer. Sim. Agora, o que acontece com a medicação? Esses dias eu atendi um paciente que ele rodou em todos os médicos com alteração gástrica significativa. Alteração do padrão de sono, sem conseguir se alimentar, pensamento acelerado. E aí os médicos, por fim, falaram, procura um psiquiatra. Eu acho que ele preferia receber um diagnóstico de câncer. Meu Deus. Né? Um grande empresário, enfim. Como pode, né, cara? E aí, é porque não consegue pegar, né? Então, como assim? Eu tô sendo atacado por algo que eu nem consigo pegar. Sim. Então, esse tabu com a medicação é muito forte. A pessoa fala, eu vou ficar viciada em medicação? Não sei. Ou então eu acho que o que os outros vão achar? Acho que tem isso também, né? E o uso irregular de medicações. Porque se uma pessoa faz um tratamento adequado, a gente tem aí um prazo para tratamento. Claro. Poucos são os transtornos, a ansiedade é um dos transtornos, inclusive, que tem um prognóstico muito bom, mas poucos são os transtornos que a pessoa vai ter que usar remédio para sempre, né? Enquanto ela estiver viva. A questão é que as pessoas elas não aderem ao tratamento. Elas fazem assim, elas começam a medicação e aí está tudo aqui desregulado no cérebro, a medicação vai e começa a fazer essa ligação, que eu falo que é uma ponte. E aí elas tiram um sintoma negativo e elas falam, ok, eu tô ótima. Aí ela vai e tira a medicação, vozes da cabeça dela, que eu falo, quem que te passou isso, né? Vozes da minha cabeça. E aí a ponte está formada. Só que o que é que dá sustentação para a ponte? Psicoterapia. Só que qualquer um de nós está passível a passar um caminhão pesado.
É uma situação financeira, é uma doença de um familiar, bateu o carro, aconteceu alguma coisa na sua vida, o término de um relacionamento. Aí a ponte foi formada, só que a ponte está frágil. O que acontece quando passa um caminhão pesado? Rompe de novo. Ela quebra, dá muito mais trabalho. Então, o que eu falo para as pessoas que estão limpinhas de tratamento é: adere ao primeiro tratamento, faz tudo direitinho, que você tem um prognóstico ótimo, né? Então, faz uso da sua medicação, faz terapia, faz a sua adesão aos protocolos que os profissionais te sugerirem de atividade física, de melhora do seu ambiente social, que você rapidamente vai ficar bom. Agora, a questão é que as pessoas não querem tratar. É como se elas preferissem, de fato, fazer uma quimioterapia do que fazer um tratamento adequado de saúde mental. Que coisa, né, cara? A gente precisa desmistificar isso. E nos dias atuais ainda isso é, acontece, né? É muito... Se não fosse trágico, ia ser cômico, né? É como se as pessoas elas endemonizassem a saúde mental, mas está tudo bem de você fazer várias plásticas. Entendeu? Sim. Tá tudo bem. Uhum. E aí eu falo assim, você nunca vai falar para uma pessoa que acabou de quebrar a perna: levanta, seja forte, reaja. Né? Olha só, você malha pra caramba, como é que você quebrou sua perna? Reaja. E aí quando uma pessoa está depressiva ou ansiosa, respira, você dá conta, você é bonita, você é jovem, Você tem não sei o tudo, quê, né? Você tem tudo. Como se você Escolhesse. É como Exatamente. se você escolhesse. Se tivesse a opção, né? E aí, por isso que o vínculo social é tão importante, a rede de apoio. Muitas vezes, Renata, a pessoa não vai dar conta de buscar tratamento e ela vai precisar de um amigo que pegue na mão dela e vá junto. leve, sim. Né? E vá junto ali, e a família dê apoio ali no início da tomada de medicação, o colega vai lá, chama para ir para a academia. Então, a rede social, né, a rede de apoio, ela é tão importante quanto a medicação, quanto a terapia, né? Eu gosto muito da história dos 4 eixos de cuidado, né? O biológico, que é essa carcaça que precisa medicar, precisa fazer atividade física; o psicológico, que são as nossas emoções, que tem a ver com a nossa história, com as nossas vivências, né? O social, que é os nossos vínculos; e as nossas crenças, que é essa expectativa que a gente tem de futuro, esse olhar de esperança, de fé, para entender que é possível viver melhor e com mais qualidade de vida do jeitinho que você é, né? Então, não tem problema de você ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, mas vamos modular aqui, o que é que você pode fazer para diminuir, para ficar mais funcional e não sofrer tanto? Legal, é isso mesmo. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o transtorno de ansiedade. A nossa entrevistada é a psicóloga Andréia Chaves. Andréia, nós falávamos aqui, né, dos malefícios mesmo que o transtorno de ansiedade pode causar às pessoas e que a pessoa deve buscar ajuda, né? Agora, ao redor dessa pessoa que tem o transtorno de ansiedade, muitas vezes que é tão incompreendida, a pessoa não compreende, as pessoas também que estão ao redor não compreendem. No ciclo ali afetivo, no ciclo, isso pode causar danos também? Total. Eu brinco que um paciente, ele nunca vem sozinho, sempre vem um combo. Né? Você chega para fazer uma intervenção em crise, ou um paciente vai para o consultório, tem sempre o combo, né? Tem sempre ali a questão da predisposição genética, né? Tem algumas coisas que são predisposição genética mesmo, quando você vai fazer o mapeamento da família ali, tem outros casos, mas a família adoece junto, né? É muito difícil para uma mãe ver um filho com uma crise de ansiedade tão forte que ele tem uma síncope, que ela precisa levar ele para o hospital, ou que ele para no meio de uma aula e não consegue nem levantar do lugar. Então, assim, é sério, sabe? O pânico está relacionado a... Sim. Tá, Você né? pode ter um episódio de pânico de uma crise de ansiedade, né? E o próprio burnout, né? Burnout. Eu até vi um meme hoje que é assim, trabalha enquanto eles descansem, corre enquanto eles dormem. Não, isso aí, pelo amor de Deus, e né? tenha um burnout com 30 anos e um Pronto. AVC e morra. É isso aí. Entendeu? É uma loucura isso, né? Então, aí essa performance é muito pesada, Sim. né? Ontem eu falava isso numa aula que eu estava dando, a gente tem que parar de dar sentença nas pessoas, sabe? Acorde 5 horas da manhã, tome banho gelado, seja produtivo. Cara, se depender disso, eu morri, porque eu tomo banho quente no Maranhão. Eu também. Banho frio não é comigo. E aí é claro, gente, que eu não estou tirando as propriedades. Óbvio, claro. Mas aí quando você coloca... Regras, né? Você coloca regras, né? É uma caixinha. Aí ele fala, cara, eu não dou conta. É.
Então, assim, siga esses 5 passos e vença a ansiedade. Eu segui os 5, não venci, eu sou fraco. Sim. E é o que a rede social nos mostra também, de uma certa forma, né? E o que a sociedade muitas vezes cobra. Cobra. Eu falo que é a desejabilidade social, né? Então, eu preciso me comportar para agradar a sociedade. Eu não preciso me comportar para ser funcional para mim. E isso traz um peso muito grande. E aí, quando a gente vai falar de qualquer transtorno mental, mas em especial a ansiedade, que é o nosso tema, a gente vai falar do dano que isso traz para as relações interpessoais. Tanto relações com os pais, mas as relações afetivas mesmo. Imagina, para um ansioso, a saudade é um buraco na alma, né? Para uma pessoa ansiosa, o término de um relacionamento, o mundo acabou. Né? Nada mais faz sentido para ela porque ela perdeu o relacionamento. E geralmente o ansioso, ele cria fantasias também? Muitas, é porque o pensamento é acelerado. Então, assim, ó, ele faz o diálogo, a resposta, a tréplica e a segunda vez que vai conversar de novo. Porque ele tem pensamento acelerado, pensamento intrusivo, a cabeça dele não para. Então, o término de um relacionamento para o ansioso faz ele sucumbir. Agora, conviver também num relacionamento afetivo com o ansioso, você não responde a mensagem, aí a pessoa fala, por que você não me respondeu? O que você está fazendo? Aí já cria coisas, Mil coisas, né? Tá me deixando, tá me rejeitando. Porque aí a gente tem a questão da ansiedade, com a questão das crenças nucleares de percepções negativas ao respeito, né? Que é a tal da baixa autoestima. E aí, o casamento perfeito, né? A pessoa tem dificuldade de percepção sobre o seu valor, ela é ansiosa e o parceiro ali, por um acaso, não respondeu uma mensagem ou terminou um relacionamento. Acabou o mundo. E aí, conviver também dentro de um relacionamento afetivo com o ansioso gera ansiedade na pessoa. Porque ela fala, cara, eu cheguei, eu preciso avisar que eu cheguei, senão ele vai pensar não sei o quê. Aí você acaba, literalmente, repetindo os comportamentos. E é por isso que eu falo que sempre vem um combo. Então, quando você pega uma pessoa com comportamentos de ansiedade muito alto, você vai ver o parceiro do mesmo jeito. Porque é uma resposta, né? Então, eu preciso estar muito rápido, eu não posso parar em tal lugar, porque senão ele vai me ligar, não vai conseguir falar comigo. Eu tenho que chegar logo em casa, porque ele vai me ligar de vídeo. Nossa. Né? E aí eu falei assim, daqui a pouco a gente conversa. Meu telefone descarregou, eu entrei num lugar que não tem sinal, pronto, o mundo acabou, ele tá lá, tá aqui taquicardia. Quando eu ligo, ele fala, tô aqui desesperada, achei que aconteceu alguma coisa com você, e sempre caótico, né? É sempre o caos, né? E aí torna a pessoa muito frágil. E ninguém quer conviver com gente que você não pode contar para te proteger, ou para ser seu parceiro, né? A história de quando um cai, o outro levanta, porque a pessoa está sempre no loop de cair, né? E aí isso traz, assim, danos seríssimos, né? Sim, e geralmente quem tem um transtorno de ansiedade é uma pessoa que tem uma baixa autoestima? Não, não tem uma correlação direta, mas as coisas, elas caminham nisso, né? Eu acho que hoje um dos maiores conflitos sociais é de identidade, as pessoas não sabem quem elas são. E aí, para quem não sabe onde vai, já dizia Seneca, né? Já dizia Seneca, nenhum vento é favorável. Você não sabe para onde você vai. Então, hoje a gente tem aí, sei lá, não sei se é um dano coletivo, de alteração de percepção mesmo. É como se eu fosse valorizado pelas coisas que eu possuo, pelo olhar do corpo outro que eu tenho, e eu preciso da validação do outro para dizer quem eu sou. E aí isso é muito complicado na cultura. Para um ansioso, isso é bem alto nível, porque o ansioso ele sempre vai ver o caos. Então, ele nunca vai ficar ansioso porque amanhã ele vai ter um encontro bem legal com os amigos e todo mundo vai ficar fazendo muita questão da presença dele, ele vai ter que ir em 3 lugares diferentes. Não, ele sempre vai achar que ele entristeceu alguém, ele chegou atrasado no evento porque ele se comprometeu em 3 eventos. Ele sempre vai ter essas alterações caóticas e vão reverberar no como ele se vê, sim. É uma vida de sofrimento, né, Andréia? Muito, muito, assim. Eu já tive que fazer intervenções, assim, com pacientes ansiosos, assim, que você se compadece, assim, de falar, cara, tipo, que dano que isso trouxe, sabe? De deixar de ir em evento, de não conseguir ir na colação de grau. Muito triste isso. E a gente pode falar em cura? Na saúde mental, a gente fala de remissão de sintomas. A gente não fala de cura porque não é uma doença, não tem etiologia. E pode voltar, né? Agora, a gente fala de remissão de sintomas. E aí, para a psicologia comportamental, a gente fala muito de clarificação e psicoeducação. Então, eu começo a clarificar como é que eu funciono e me psicoeduco para aquilo. Esse é o objetivo da terapia. É a pessoa aprender a viver com o que ela tem. Entender primeiro, clarificar, jogar luz nos quartos escuros e colocar os ratos para ir embora. Só que depois que os ratos vão embora, fica a bagunça, fica o fedor. Aí você vem com a psicoeducação para fazer a limpeza. E você começa a ficar funcional com o que você tem. Fantástico. Então, assim, é
é o que eu sempre falo aqui, eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, análise, mas principalmente essas pessoas, né? Porque assim, a gente pode ter uma vida mais leve, né, Andréia? Ansiedade, principalmente, porque é treino comportamental. Então, não tem como você apenas tomar medicação, tomar uma bolinha e resolver a sua vida, né? A terapia é importantíssima para um paciente com ansiedade. E o que eu acho, assim, eu não acho que todo mundo precisa de terapia. O que eu acho é que todo mundo precisa de ter boas relações. Então, talvez você não consiga fazer terapia porque você não tem recursos financeiros ou porque, sei lá, nunca apareceu a possibilidade. Mas tenha bons amigos, tenha conselheiros, né? Procure aí práticas religiosas que te ajudem a fazer um culto transcendente, né? Que te ajude a olhar para cima, sair um pouco desse lugar, né? Tenha pessoas que consigam te lixar, né? Porque um amigo afia o outro como um ferro. Então, tem pessoas que falam, olha, tem um alface no seu dente, vamos por aqui, foi feia, foi bonita. Então, tenha pessoas que consigam te afiar, né? Porque é isso a existência humana, nós precisamos de outros humanos. Maravilha, querida. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tão esclarecedora e tão importante para as pessoas. E é isso, né? Colocar a luz nas próprias sombras não é um processo fácil, né? Porque a gente consegue enxergar no outro tão facilmente as dificuldades, os defeitos. E aí, quando a gente vai ver que a gente tem esses mesmos defeitos, é um processo difícil, doloroso, mas é necessário, né? Total, né? E a vantagem é que depois você se torna o seu próprio terapeuta, você consegue lidar melhor com as situações da vida, porque vão acontecer dias maus, né? Mas você sabe que o presságio de que o sol está nascendo é o momento mais escuro da noite. Então, muitas vezes está bem escuro, mas é porque o sol está para nascer. Maravilha. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. E o Boa de Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.